Hoje a gente vai falar sobre saídas digitais. Lembra que nós já falamos da parte teórica sobre saídas digitais? Agora chegou a hora da gente fazer o quê? Mão na massa, né? Então, nós vamos ver lá saídas digitais e display de 7 segmentos. A gente vai trabalhar então com relé, transistor, ponte H, controle de LED e assim por diante, tá? Então, a primeira coisa, né, que nós devemos nos atentar, eu estou agora focando o Arduino Uno, tá bom? Aonde estão as nossas saídas. Lembram que nós temos ali no Arduino, né? Nós temos lá um conjunto de saídas, né? 14 saídas digitais e meia dúzia de saídas analógicas. Lembram disso? Então, aqui embaixo, ó, nós temos as saídas analógicas, que vai de A0 a A5, e aqui em cima nós temos as 14 saídas digitais, que vão de 0 a 13, né? Então, cada uma aqui, às vezes, tem a sua multiplexação, né? Por exemplo, né, a 0 e a 1 é utilizada para a saída, né, vamos falar assim, serial, né, com TX e RX, e tem essas daqui que tem os tiozinhos aqui, né, do lado, que permitem, né, a gente vai ver isso, o PWM, que é uma modulação aí, né, é quase que uma simulação de uma porta analógica, mas não é bem isso, a gente vai ver com o tempo como que isso funciona. Muito bem, então para entender, né, como que eu, né, utilizo as saídas digitais, né, qual é o processo efetivamente que eu vou utilizar aqui, né? Primeiro, né, na declaração das variáveis, eu vou então definir, né, basicamente, qual porta aqui corresponde a que variável. Então, eu vou associar um determinado pino aqui, geralmente, a uma variável. Por que eu faço isso? Para ser um pouco mais fácil da gente interagir com ele. Porque senão, né, imagina só, você está lá codificando e você não fez isso. Você está utilizando o número do pino, tá? Então, você está utilizando lá, por exemplo, o pino 3, né, para determinada coisa. E aí, né, chega um determinado momento, aí você está utilizando vários, né? O pino 3, o 5, o 3, o 4, o 2, o 1 e assim por diante. Chega um determinado momento, você fala assim, puta, viu, para que eu estou utilizando o 3 mesmo? Então, é muito interessante você fazer associação, né, a uma variável, né, aquele determinado pino, para que você tenha, né, um label, né, vamos falar assim, um rótulo mais apropriado, né? Por exemplo, se você está utilizando, né, para um motor, né, para controlar, por exemplo, um motor, um determinado pino, então se você coloca lá motor A, motor B, motor C, você já vai saber que aquele pino especificamente é para controlar aquele motor e assim por diante, né? Então, este rótulo é muito importante para, né, a construção do seu algoritmo. Depois, o passo seguinte, você vai ter que falar, né, para que fim esta porta vai ser utilizada. Ela vai ser utilizada como saída ou como entrada, né? Lembram disso, né? Uma porta, ela pode, então, ser utilizada como entrada ou como saída. Como a gente está falando aqui de saídas, né, a gente vai definir essa determinada porta como saída, né? Então, saída digital. A gente vai colocar um valor lá e esse valor vai para um determinado local. E, por fim, né, a gente vai ter, então, lá dentro do loop de repetição ou em alguma outra função, né, basicamente a obtenção, né, deste valor. Ou, na verdade, a gente vai colocar este valor nessa determinada porta. E como que nós fazemos isso? O primeiro, então, passo aqui, a gente vai utilizar aquela declaração simples de variável, né? Então, aqui no caso, eu estou associando a um rótulo chamado PIN3, o que? A porta número 3. Depois, o segundo passo aqui, eu vou configurar, então,
esta determinada porta como sendo de saída, né? Então, eu estou fazendo aqui, ó, o pin 3, que eu declarei aqui em cima, como sendo de output, né? Então, estou falando que ela vai ser de saída. E aqui embaixo, ó, eu vou, então, ler, né? Ou escrever. Aqui, no caso, né, como é saída, eu vou escrever. Então, eu vou utilizar uma função pré-programada, pré-definida, que é digital write, né? Escrita digital, tá? Tem outras funções, a gente vai ver com o tempo essas outras funções. Então, aqui no caso, ela vai escrever ou o 1 ou o 0, né? Digital, né? A gente pode escrever outras coisas de forma digital, não. Ou a gente escreve o 1 ou a gente escreve o 0, né? High é 1, low é 0. Tá joia? Aonde? A gente vai escrever, então, lá no pino 3. Então, esses três passos aqui são fundamentais. Alguma dúvida quanto a esses passos especificamente? Então, a gente está trabalhando com saída digital 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Deixa eu ver o chat. Bom dia, aqui. professor. Tranquilo por enquanto. Beleza. Por enquanto tá de boa, professor. Só fala mais um pouquinho devagar que eu sou meio lento ainda para entender as coisas. Ah, tá, desculpe. Por favor. Eu sou aqui, lenta mesmo. eu tô agilizando aqui pra o senhor tá gente... empolgado, né, professor? Obrigado, viu, professor? Por favor. Então, professor, fala bem devagar. Por exemplo, bom dia. Hoje vamos... Assim, pra gente poder captar, né, Thaís? Então, a gente é meio lento assim, professor. A gente não consegue nem ver um circuito hoje, se eu fizer isso. Se trocar esse processador de vocês aí. Então, você viu, tá lento o nosso processador aqui. Aqui não é nem um código... Aqui é um Pentium 133. Ô, louco! Mas vamos lá. Então, eu vou reduzir um pouco aqui a minha empolgação. Então, vamos ver a primeira coisa. Então, antes de ver, né, alguma coisa, né, o que nós podemos, né, acionar? A gente não está trabalhando com saídas digitais, a gente não vai colocar uma determinada informação, então a gente está trabalhando com o acionamento de determinadas coisas. O que nós poderíamos, né, com um simples 1 ou 0, né, acionar aqui? A gente poderia acionar um LED, né? Se a gente manda lá o 1 para o LED, ele, puf, acende. Se a gente manda o 0 lá para ele, ele, puf, apaga, né? A gente pode trabalhar com um LED especial, não sei se vocês já viram, né, esse tipo de LED aqui, que é o LED RGB. RGB vem de Red, Green e Blue, né? Então, ele tem aqui dentro dele 3 cores, né, basicamente, e a gente pode combinar essas cores e formar qualquer cor que a gente queira. A gente vai trabalhar com isso aqui, a gente vai ver que bacaninha que é. A gente pode também trabalhar, né, em sendo, né, digital, a gente pode trabalhar com um transistor ou transistor, né, como uma chave, né? Se a gente coloca uma determinada informação ali, ele abre a portinha. Se a gente não coloca, ele fecha a portinha e assim por diante, né? A gente pode também trabalhar com relé, né, de diversas formas. Uma ponte H, né, que vai, então, ou ligar ou desligar um determinado motor, e um motorzinho aqui, ó, tá vendo? Aí a gente pode combinar um relé, uma ponte H ou um transistor para acionar um determinado motor. Então, vamos tentar ver essas coisas. Professor, oi. Aqueles motor vasculante utiliza isso? Vasculante? Portão vasculante? Vasculante é aquele que sobe, né? Isso, que abre e fecha portão de casa, normalmente. Certo. Porque então, eu vi que tem um relé parecido, quer dizer, uma caixinha, né? Que é um relé. Geralmente é um relé. Aí você aperta o controle, acende um LEDzinho no controle e o portão abre ou fecha. Isso, é um relé que deve ter lá. É isso daí mesmo, Flávio. Que eu saiba também é pelo
pelo relé, porque aqui em casa tem, e quando não aciona, quando eu aperto, por exemplo, dá algum problema, é no relé que tá dando problema. Aí você vai lá dar um totalzinho no relé, às vezes funciona e às vezes não. E fica com mau contato, né? As perninhas aqui sim. dele, geralmente é feito com um relé de estado sólido, né? E aí tem essas perninhas, às vezes essas perninhas aqui não dão contato Às vezes a solda também tá meio velha e aí não tá passando o circuito. também. Isso aí. Mas pode ter outros, É que geralmente o relé de estado sólido é bem baratinho, né? Por isso que eles utilizam esse recurso. E também, eu só preciso de duas coisas, ou tá ligando ou tá desligado. Tá ligando, tá ligado. E aí tem lá um coisinho lá de final de curso, né? Então, você liga, ele vai, Exatamente. e aí quando ele chega no final de curso, ele, desliga, né? Basicamente essa é a ideia. Esse final de curso é chato para instalar, hein? Meu Deus do céu. Um negocinho chato. Para identificar, né, exatamente. Sim, ele. é muito chato. Na casa da minha mãe, tinha lá um final de curso, né, que é aquela rosca sem fim, sabe? Putz, para você achar certinho, você tinha que ficar lá 2 horas, né? Não, é ruim demais. O meu pai é serralheiro, né? Sim. Aí ele instala os portões, e aí a gente fez aqui em casa e ele falou para eu instalar. Tchê, levei um baile nesse portão aqui de casa. No final ele falou, Thaís, vem ver eu fazendo e depois você tenta fazer de novo, porque se for pra você, tá louco, é um negócio ruim. É assim. Aqui em casa eu coloquei também, né? É trabalhoso, né? Só isso. Mas difícil não é. Não, ele é muito trabalhoso. Isso é. Oi. O portão aqui de casa tá meio fraco, né? O motor, eu vou ter que comprar outro motor mais forte. Aí você pode vir praticar. Tá louco. Tá louco, levei um baile aqui nesse portão. E meu Deus do céu, meu pai olhava assim pra mim e falava, Thaís, aqui, ó. Eu, pai, desculpe. E ria, né? E ria. Ele falava e ria. Se cascava, Big 10 anos. Ele é mecatrônica, hein? Eu falei, pai. Peraí, que eu tô ainda no 4º semestre. Você não falou isso? Tirou as palavras. Mas só que ela é técnica, né, professor? Ele que lascou, professor. Isso que lascou, né? Eu já sou técnico em mecatrônica. Então ele já usa mecatrônica já pra tudo, já. Eita. Aí é ruim. Mas tá bom, mas é assim, ó. É mão na massa. Tem que pôr a mão na massa para aprender. Que nem o senhor falou das partes da cebola, né? Primeiro vai vendo a parte teórica e depois vai aplicando tudo na prática. E se a gente passar e se a gente for direto para a prática, o que acontece? Fica um vazio. Aí você não mudou ali alguma coisinha, você não consegue fazer absolutamente nada. Né? Muito bem, então vamos pôr a mão na massa aí e vamos fazer a primeira implementação, nós já fizemos, né? Que é o LED. Simples. Tem alguma dúvida quanto a isso? Né? Acho que não, né? No Tinkercad lá, não, consegue? Ficou bom, professor, ficou bom. Você é tranquilinho, né? Então tem lá. Então, só revendo o código aqui, eu estou identificando, né, que eu vou fazer o acionamento do LED no pino 13, nesse caso aqui especificamente, tá? Poderia fazer em qualquer outro? Poderia, né? Eu só adotei o pino 13, por quê? Porque a placa do Arduino, né, na saída 13 aqui, ó, ele tem também um LED que é acionado aqui na placa, né? Então, por exemplo, se você não tiver um LED aí, uma plaquinha aqui de teste e tudo mais, né, e não quiser fazer isso aqui, você não precisa fazer essa ligação. Você rodando esse código aqui, o que vai acontecer? Ele vai acender o LEDzinho aqui da placa. Só isso, né? Então, ele vai acender junto, né, este LEDzinho aqui, mais o LEDzinho que você colocou lá na placa, na protoboard lá. Certo? Não, certo, eu estava pensando numa coisa aqui, pode usar esse 13 aí, por exemplo, como se fosse um teste. Sim. Você faz no 13, aí depois você pega e muda, por exemplo, para a saída 1.
Só que aí você já sabe que vai funcionar, porque você só mudou de lugar e soube que funcionou no 13. Exatamente. Corretíssimo. Corretíssimo. E aqui ele já tem toda a proteção e tudo mais, né? Já tem aqui, você não tem que utilizar um resistor, né? Tá? Muito bem. E aí, né, no ambiente lá, né, basta copiar esse código lá, né, fazer a compilação, transferir, salvar, belezinha, certo? Tem alguma dúvida quanto a isso? Não, tranquilo, professor. Aí, ó, então agora vamos passar para o próximo, então, que é um LED de RGB. O que que é o LED de RGB? Não sei se vocês já viram, né? Então, deixa eu pegar aqui a câmera, né, só para mostrar para vocês ele real, né, o real deles. Deixa eu ver se eu consigo ligar minha câmera aqui. Câmera. Ligou. Aí, ó, por exemplo, um LED normal, né? É esse daqui que vocês estão vendo aqui na minha mão, tá vendo? Ó, tem duas perninhas, o ânodo e o cátodo, certo? Tudo bem? Aí, ó, o RGB, o que que vai ter? Vai ter 4 perninhas, ó. É parecidinho com aquele lá, ó. Só que ele vai ter 4 perninhas, estão vendo aqui, ó? 4 perninhas. Vocês já viram esse tipo de LED aqui? Alguém nunca viu? Eu ainda não. Eu nunca tinha visto também, não. Então, Nem eu também, professor, nunca tinha visto. o que acontece? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, ele tem, então, 1, 2, 3, 4 perninhas. Aí vocês encaixam cada perninha, né, num pininho ali da protoboard, certo? E aí o que acontece? Né? A segunda perninha, né, esse tipo de LED aqui, você vai ter 2 tipos, ou ânodo comum ou cátodo comum. O que significa isso? Né? Então, significa que essa perninha segunda aqui, ó, ou você vai ligar no terra, ou você vai ligar na corrente, ou seja, no positivo, né? Geralmente, né, a grande maioria que tem para vender, ele quando ele liga, vamos só pegar aqui, só rever uma coisa, e não está aqui. Só pensando aqui, ânodo e cátodo, né? Ânodo comum e cátodo comum. Esse daqui é ânodo comum, né? O que significa? Que você vai ligar nas perninhas, né, que são aqui, a corrente, tá vendo? E liga na perninha, que é comum, no terra. Certo? Então, o que vai acontecer? Então, essas outras perninhas aqui, ó, são, a primeira é o vermelho, a segunda é o azul e a terceira o verde. É isso? Não, a terceira é o verde, ó. Tá aqui a corzinha aqui. A terceira é o verde e a quarta é o azul, tá? E aí, o que eu faço? Né? Eu vou definir aqui nas minhas saídas, né, qual vai ser basicamente a cor que eu vou acionar. Né? Então, aqui, por exemplo, tá, eu poderia ter colocado em qualquer uma dessas portas digitais, tá joia? Então, eu coloquei o quê? Esta primeira, né, que é o vermelho, eu coloquei no pino 9 aqui, ó. A terceira, né, que é o verde, eu coloquei no pino 5. E a última aqui, que é azul, eu coloquei aqui no pino 6, tá? Poderia inverter, colocar em qualquer um? Sim, desde que depois, lá no programa, eu, né, faça o entendimento correto. Então, aqui, ó, em cima, como vocês estão vendo aqui, ó, eu defini uma variável, né, para o pino 9, como sendo vermelho, uma variável para o pino 6, que é azul, e uma outra variável, né, para o pino verde, que eu vou chamar de verde aqui, e é o pino 5. Tudo bem? Até aqui? Então, eu só fiz essa coisa. E eu ligo o segundo aqui,
no Terra, no GND, tá? Muito bem. Só que para a gente continuar, a gente vai ter que entender um pouquinho de teoria de cores, tá? Então, vamos... O que é RGB? RGB vem do nome, né? Red, Blue e Green, ok? Muito bem. Se eu, né, ligar apenas, né, vamos falar assim, eu tenho aqui o vermelho, né? Se eu mandar um sinal, então, para o vermelho, né, um sinal alto, para sair da 9, que é o vermelho, o que vai acontecer? E mandar 0 e 0 aqui para a saída 6 e 5, que são, respectivamente, o 5, o verde, e o 6, o azul, o que vai acontecer? Só vai ir, né, um sinal alto para o pino 9, que é o vermelho. Então, só vai entrar nessa perninha aqui, ó, o sinal alto. Se só entrar aqui, o que vai acontecer? Ele só vai acender o vermelho, tá? A mesma coisa, se só entrar aqui, na perninha 3, só vai acionar o... Qual que é o 3? 6 azul e 5 verde. Isso, é o verde, então só vai acionar o verde aqui, e aqui, ó, só vai acionar o azul. Isso se eu só fizer uma de cada vez. Agora, olha só que interessante, né? Se eu mandar duas perninhas aqui junto, por exemplo, se eu mandar o vermelho e mandar o verde, olha só o que vai acontecer. Eu mandei o vermelho e mandei o verde. Qual é a cor que vai aparecer lá? A junção das duas, que é o amarelo. Se eu mandar o azul e mandar o verde, o que vai aparecer lá? Este azul claro. E se eu mandar o azul e o vermelho, vai aparecer esse magenta aqui, né? Que é a combinação dos dois. Agora, e se eu ligar os três ao mesmo tempo? Vai aparecer o branco. Tá? Então, essa figurinha aqui mostra, né, as cores básicas que a gente fala, que é o vermelho, o azul e o verde. E as cores secundárias são essas combinações aqui entre esses elementos aqui, tá? Agora eu posso fazer o quê? Combinar este com este. Posso. Então, aí eu vou variando, né? Vou combinando e eu tenho as 256 possibilidades aí. Tudo bem, pessoal? Entenderam como funciona o RGB? Ô, professor, Oi. mas esse enviar o sinal, você faz isso na programação, né? Isso, na programação. Tá. Entendi. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu só queria mostrar aqui para vocês. Aí, o que acontece, tá? Nós estamos trabalhando com saída digital, então é só 0 e 1, tá? Quando a gente olhar um pouquinho mais à frente, né, que é o PWM, né, que a gente pode variar essa intensidade, a gente vai ver, então, que vai ser, assim, uma infinidade de possibilidades que a gente vai poder, então... Porque se eu estou variando o tom do azul, né, e o tom do verde, essa combinação, essa mistura aqui vai sair um pouquinho diferente, tá? Então, eu estou mandando uma tonalidade, metade, por exemplo, do vermelho e metade do azul, aqui vai sair metade desse magenta, então vai sair um rosa mais clarinho, por exemplo. Entenderam a ideia? Então, no PWM a gente vai variar, mas não vamos nos preocupar agora com isso, tá? Vamos só nos preocupar com a saída digital, que é 0 e 1. Então, aqui, ó, eu fiz uma funçãozinha que vai exibir, né, em meio segundo, as 3 cores básicas. Como que eu faço isso? Olha lá. Eu estou falando, então, para o vermelho e para o high, espero 500 milissegundos, né, ou seja, meio segundo, aí jogo ele para load de novo, desligo, e aí eu ligo o azul. Espero, né, meio segundo, desligo o azul e ligo o verde, né? Então vamos ver como que isso funciona, né? Então aqui eu criei uma função cores básicas, e aí no looping, né, eu vou então rodar essa funçãozinha aqui. Poderia pegar esse código todo aqui e colocar no looping? Poderia também, né? É que depois a gente vai fazer outras funções aqui. Então, vamos ver isso aqui como funciona. Vamos abrir aqui o
Tinkercad. Professor, desculpa, cortou um pouquinho a hora que você estava explicando. Como que faz para usar as outras cores, fora as primárias? É a combinação, né, das primárias. Então, você joga o mesmo LED, o vermelho e o azul, simultaneamente. A gente vai fazer isso aqui, ó. Então, aqui, ó, eu fiz aqui a programação aqui. Então, eu tenho aqui, ó, cores básicas aqui, ó, tá? Cores básicas. E eu vou, então, aqui no looping executar cores básicas. Então, vamos ver. Vejam aqui no LED, aqui o que vai acontecer, ó lá. Iniciar simulação. Tá vendo aqui, ó? Ele está variando as cores básicas aqui. Deixa eu, ao invés de 500 milissegundos, ficou muito rápido, né? Parar simulação, eu vou colocar 5.000. 1.500. Coloca 5 minutos aí, professor. Olô, aí a aula vai embora, né? 5.000. Então, 1 minuto e 1 segundo e meio, acho que fica melhor daí. Então, agora, iniciar. Agora dá para ver melhor, tá vendo? Então, ele está variando as 3 cores básicas, o red, o blue e o green. Tá joia? O que ele está fazendo? Ele está, então, mandando o sinal, né, com digital write, né, e esperando 1 segundo e meio em cada uma dessas aqui. Tá? Então, aqui a gente tem as cores básicas. Agora, professor. Oi, Danilo. Minha internet é um cocô. Isso que está passando, está alternando, ligando um, desligando o outro, ligando um, desligando o outro. É isso, né? Exatamente. É porque eu estou dando sinal aqui, eu não estou conseguindo. Mas tá. Tá trocando a cor do mesmo LED. Isso, porque é um LED RGB. Isso. Então, ó, agora, beleza. ó, esse pino aqui. Agora passou para esse. Agora passou para esse, tá? E eu estou desligando os outros. Entendi. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar 2 ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Eu vou, então, cair nas cores secundárias, tá? Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou ligando aqui, ó, no primeiro momento, o vermelho e o azul. Então, deve sair uma cor aqui. Depois eu ligo o vermelho com o verde, é outra cor. E o verde com o azul, que é uma outra cor secundária, tá? Então, aqui, ó, eu vou, ao invés de cores básicas, eu vou executar aqui, então, cores secundárias. Eu estou, então, executando aqui, basicamente, a função, tá? Estou pegando essa função aqui e executando aqui no looping. Alguma dúvida quanto a isso? Cores secundárias. Professor, Oi. na programação teria como ele fazer cores primárias e em sequência cores secundárias? Sim, ó. Vamos aqui, ó. Cores. Como eu chamei? Básicas, né? Básicas, né? E aí depois ele vai para as cores secundárias, tá? Então vamos ver. Eu vou disponibilizar tudo isso para vocês, tá? Olha lá, tá as cores básicas, agora vai começar as secundárias, ó lá. Secundária 1, secundária 2 e secundária 3. O que é isso? A secundária 1, que saiu magenta, é o vermelho com azul, ó lá, vermelho com azul. Agora, o vermelho com verde, deu amarelo, e depois aquele azul clarinho é o verde com azul, tá? Tudo bem? Agora, né? Fale, Vitor, pode falar. Professor, então eu entendi a programação, só que teve uma variável que eu não sei de onde o senhor usou. Só um pouquinho aqui, vou mostrar. Qual? Esse I vermelho e verde. Não, então, calma. É isso que eu vou agora falar, né? Não é o tema da aula de hoje, mas é só para vocês entenderem, né? Que eu posso, né? Fazer uma combinação de variação da intensidade do sinal. Aqui a intensidade do sinal está sendo o quê? Ou ligado ou desligado. Ou eu coloco 1 ou 0. Quando eu estou colocando 1 aqui, né, eu estou indo com 5 volts, vamos falar assim, né? 5 e nada, certo? Tudo bem? Muito bem. Mas eu posso, né, variar esse sinal.
né, utilizando de 0 a 5 volts, utilizando o PWM, que vai de 0 a 255. A gente vai entender isso, eu só queria demonstrar para você, não se preocupe com o código, a gente vai explicar isso, tá? Então, por exemplo, ó, eu posso também exibir cores aleatórias, tá? Então, como que seria, né? Eu vou, então, variar a intensidade. Então, eu paro aqui, ó, e coloco aqui a função, aqui, ó, cores aleatórias. Cores aleatórias. Deixa eu ver se eu coloquei isso. Aleatórias. Isso. E aí, ó, quando eu rodar, o que ele está fazendo agora? Ele está fazendo uma combinação, ó, de intensidade. E aí eu consigo todas as cores, né, variando a intensidade. E ele está fazendo isso aleatoriamente utilizando uma função, né, chamada random, tá? Então, o random, ele vai variar de 0 a 255, né, o sinal ali, e aí eu mostro isso com, veja que eu estou colocando um analog write, porque eu preciso de um sinal analógico que vai variar de intensidade. Mas é só para vocês entenderem que a gente pode, então, com RGB, produzir uma variedade quase que infinita aí de cor. É finita, né, porque tem uma quantidade, mas é muito grande essa possibilidade. É 256 vezes 256 vezes 256. Aí vocês podem ver, né, essa possibilidade que é muito grande. Tá bom? É só para vocês saberem, né? A nossa intenção aqui é este que a gente viu antes, que é a saída digital. Tudo bem? Quanto à saída digital, vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui, digital write, peguei um pino e coloquei ali. Tranquilo quanto a isso? Sim. Então, esse LED, então, pode se tornar multicores, né? Sim. Então, quer ver? Ó, eu não estou com um calculador aqui, mas deixa eu abrir uma calculadora aqui. Então, 256, né, de 0 a 256, tá? 256 vezes 256 vezes 256. 16 milhões de cores. 16.777.216 cores possíveis, exatamente, né? Então, é isso que esse LED RGB pode gerar de quantidade de cores. É fantástico, né? Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, vamos para a próxima. A próxima aqui é... Deixa eu voltar no PowerPoint lá. Então, RGB. Agora, como que a gente pode controlar, né? Então, por meio de uma saída digital, ligar e desligar, por exemplo, um motorzinho, né? Lógico que esse motorzinho aqui, né? Um motorzinho bem pequenininho, né? Que vai conseguir girar ali com um sinal de 5 volts, né? Ou seja, lembra que os motores um pouco maiores eu tenho que fazer uma alimentação secundária, né? E eu vou deixar só a chavezinha ali, né? Ligando, desligando, né? Mas daí eu tenho que utilizar algo um pouquinho melhor, né? Não um transistor, né? Tem que utilizar algo mais parrudo aí. Mas vamos reler, por exemplo, né? Então aqui, ó, utilizando, né, esse motorzinho simples, vamos então utilizar um transistor NPN, né? Como chave aqui. Lembra? Eu só vou colocar ou não vou colocar um sinalzinho aqui, ó, na base dele. Lembra do transistor, né? Ele tem lá o registro, aqui no caso o registro aqui, né? Vai ser só o quê? Liga, desliga, abre ou fecha. Eu não tenho aqui, né, aquela ideia de... eu até posso ter, mas no caso nosso aqui, que a gente está trabalhando com saída digital, que é 0 e 1, aqui então vai funcionar só como uma chave. Ou vem uma intensidade aqui, né? Ou seja, um sinal aqui de 5 volts, ou não vem, tá? Ou vem ou não vem, ou é 0 ou é 1, tá joia? Muito bem. Então, como que eu faço, né? Então, aqui eu coloquei no pino 9, eu poderia colocar em qualquer pino? Poderia, tá? Pino digital, né? Se coloca no 13, por exemplo, também acendeu o LED.
Isso, exatamente. Exatamente. E aí eu teria só que mudar lá na programação que eu coloco no pino 13. Então vamos fazer... a programação é correspondente ao pino, né? Exatamente. Então aqui, ó, eu coloquei 9 e coloquei lá no pino 9. Poderia ter colocado no 13 aqui? Exatamente. Né? E aí eu faço a definição que este pino aqui vai ser para saída. E aí o que eu faço? Né? Quando eu acionar esse pino aqui, né, eu vou fazer isso por 3 segundos, no modo high, o motor vai funcionar aqui por 3 segundos. Então vamos ver isso lá no simulador. Então, é só para vocês saberem, né? Deixa eu ligar a câmera aqui. Este NPN aí, ó. Cadê? Câmera. Ligou. Então, ó, eu tenho aqui, ó, um transistor NPM 2N222, ó. Então tá aqui ele, tá? E o motorzinho que eu tô acionando é um motorzinho simples aqui, ó. Um DC simples, certo? É mais ou menos isso que eu estou trabalhando. Poderia fazer uma protoboard aqui, só que ia demorar muito tempo. Então vamos lá no simulador. Então vamos sair daqui. E esse simulador é bem didático, né, professor? Sim, a gente consegue, até mesmo quando a gente queima o LED aqui, ele só fala assim, ó, você queimou. Sim, eu acho que na questão de como a aula está online já mesmo, ele fica até melhor do que o senhor, que nem o senhor falou, pegar e montar, tudo mais. É. Ó, tá vendo? Aqui aquilo que nós estamos. Aí o Flávio deu a sugestão de ligar no pino 13, né? Ó, então aqui, ó, a gente pega aqui, vai lá para o pino 13, né? Adequa aqui. E aí lá na programação, o que a gente faz? Né? Então vamos lá no código, a gente só muda aqui, ó, para o pino 13. Pronto. O resto continua a mesma coisa. E agora, quando ele ligar o motor, o que vai acontecer? O LEDzinho aqui, ó, vai acender. Uma boa ideia do Flávio. Então aqui está a programação, exatamente aquilo que nós vimos. Deixa eu só esconder para vocês verem o motor aqui funcionando também, ó. E iniciar a simulação, ó. Então, ó, tá rodando, né? Olha lá. Rodou por 3 segundos e parou. Rodou por mais 3 segundos e parou. Ele para, acho que 1 segundo só, não é isso? Deixa eu ver aqui no código. Ele espera 1 segundo e roda por 3 segundos, isso mesmo. E olha, o LEDzinho, ó, enquanto ele está rodando, o LED acende. Tá? Alguma dúvida quanto a isso aqui? Né? Lembro lá do NPN, né? Então eu tenho aqui, ó, a corrente, né? Passando aqui do coletor, né? Para o emissor. Emissor, muito bem, olha lá. E aí vai o emissor para cá. E aqui, ó, a base, né, ligada aqui. Então, a base é o liga-desliga, a chavinha, né, que vai ligar ou desligar, né, esta corrente aqui. Isso daí é só para proteção, né, professor? Caso liga invertido. Como assim? Não entendi. Esse NPN aí, ele tá aí como chave para proteção do motor, né, para não queimar o motor, caso ligue invertido. No caso aqui, ele está como chave liga-desliga, né? Não é, ele protege? Protege também. Mas aqui a ideia... Ah, é verdade, o pino 9 manda o sinal para ele ligar ou desligar. Tá só isso, o que ele está fazendo é isso, tá? Basicamente isso que ele está fazendo aqui. E ele está protegendo, porque lembra, né? Todo motor, né, que está aqui gerando uma corrente, né? Vamos falar assim, ele está gerando uma corrente eletromagnética aqui. E essa corrente eletromagnética pode voltar, né? E aí pode até mesmo queimar a plaquinha Arduino, né? Então, para proteger ainda mais, a gente poderia colocar aqui o quê? Um diodo, né? Um diodo que protegeria ainda mais, né?
Lembra que ele não permite a passagem por uma outra... como é que fala? Outro sentido. Outro sentido, isso, outro sentido. Né? Certinho? Aqui até aqui, beleza? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos ver agora, continuar lá no slide. Então, tudo que a gente está vendo aqui são saídas, tá? Então, agora a gente está vendo aqui, ó, uma outra saída por meio de acionamento. Aí é igual o portão lá do Flávio, da Thaís, né? Um acionamento por relé. Esse aqui é um relé de dois como que fala mesmo? 2 canais, né? 2 canais. E no caso aqui a gente está usando só um, né? Só um canal para acionar este motorzinho aí, ó. Motor CC. Isso é um relé ou é uma ponte H? É um relé, né, professor? Esse é um relé, que é parecido com esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui visualmente para vocês. Professor. Oi. Aqui em casa, antes do portão, era por comando de voz. É mesmo? É. Coisa chique. Como que funcionava? Mandava a mulher dele abrir. Eu buzinava, filho, abre pra mim. Aí ele ia e abria. Ah! Ó, esse daqui é um relé, ó. Buzinava, filho, abre pra mim. Aí ele ia e abria. Pode fechar. Pronto. E ele é eficiente pra caramba, não era, não? Muito. Ah, quando não estava dormindo, né? Ó, esse daqui é um relé de 2 canais, que é parecido com aquele que a gente está usando ali no simulador. E é bem parecido com uma ponte H. Ó. Esse aqui é uma ponte H, tá vendo? É parecidinho com a ponte H. Né? Só que, por exemplo, no simulador, né, a ponte H que tem lá não é parecida com essa, tá? Vocês vão ver lá que é um circuito, né, um CI parecido, né? E aqui, ó, um relé de estado sólido, ó, tá vendo? É um outro relé de estado sólido, tá? Que também a gente pode usar isso aqui. Por que serve a ponte H, professor? Oi? Por que serve essa ponte H aí? Então, a ponte H, ela vai servir, né, para ligar e desligar, mas um pouquinho mais. Lembra da ideia da ponte H? Ela pode alterar o sentido da corrente. Ah, tá, para inverter o motor no caso. Isso, exatamente. Então, a ponte H, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela vai inverter o sentido do motor. Muito bem. Entendi. Então, aqui o relé, né, basicamente, então ele está sendo acionado ou não, né? Ele está acionando ou não está acionando, tá? Ele não tem isso aqui no simulador, não tem lá eu não consegui pelo menos achar esse módulo aqui desta forma, né? Então eu coloquei aqui só o desenho, né, que eu achei, e aí basicamente o programa. E aqui, ó, esse programinha a gente está avançando de pouquinho em pouquinho, né? Então a gente está utilizando, né, um outro recurso que é o serial, né, a porta serial. A porta serial, ele vai, né, e mostra para a gente, né, lá no simulador, lá no IDE do Arduino, ele vai mostrar, né, no rodapé uma saída ali, que a gente está, uma mensagem, alguma coisa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar a saída serial. Então, ele tem uma função específica, né, chamado serial begin. E aí, aqui dentro, eu coloco qual que é a taxa de transmissão por segundo, né, que eu vou utilizar. A maioria vai utilizar aí 9.600, né? Basicamente aqui é 9.600 bits por segundo, tá? E depois eu posso utilizar, né, um outro método dentro dessa classe serial aí, que é o println. O print ou println? O println ele vai mostrar uma mensagem por linha, e o print ele vai colocar
uma mensagem em seguida da outra. Então, println, uma mensagem por linha. Então, ele vai falar o seguinte, ó, o relé K1 está acionado e aqui o relé K2 acionado. Então, ele está invertendo aqui um e outro, entre um e outro módulo aqui dele, tá? Um outro canal dele. Muito bem, é basicamente isso que está fazendo esse programa. Então, eu não tenho lá no simulador isso. Vamos pegar no simulador o quê? Uma ponte H. Como eu falei para vocês, a ponte H, ela não é parecida com essa aqui que eu apresentei para vocês, né, que tem para vender, e que a gente utiliza geralmente. A ponte H aqui, ele é o quê? Um CI, que tem um nome lá, L293, L293D, que é digital, tá? Então, a gente vai fazer uma ligação, né? Se a gente pegar e baixar como é que chama lá? O datasheet, né? O datasheet DEST L293D, vamos fazer isso? Eu não sei se eu baixei já aqui. Eu não baixei. Não baixei. Vamos baixar. A gente põe lá, datasheet. Aí, então, por exemplo, datasheet. Então, está aqui, né, o nosso CI, né, tem as perninhas lá. Então, o que é cada uma dessas perninhas, né? Então, aqui a gente vê, né, a forma aqui de funcionamento da ponte H. Lembra da ponte H? Vamos recapitular o que é a ponte H? Só para a gente rever lá. Não sei se eu tenho a imagem aqui. Vamos voltar aqui, ó. Aqui está a ponte H, tá? Então, o que está acontecendo aqui, né? Então, por exemplo, se eu ligar, né? Por exemplo, aqui, ó, estou ligando esta porta e esta porta aqui, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a chave 1, chave 2, chave 3, chave 4. Então, se eu ligar a chave 1 com a chave 4, o que acontece? A corrente vem e o motor aqui, ó, ele vai girar em um determinado sentido. Então, a corrente vem, passa por aqui, passa aqui e vem para cá, né? E aqui, ó, o outro caso, ó, a corrente, então eu abro, né? A que eu estava fechado aqui, abro a S1 e a S4 e fecho, né? A S3, não, a S2 e a S3, né? A chave 1, a chave 2 e a chave 3. E aí o que acontece? Ó, a corrente vai passar num outro sentido. Ela vem aqui, passa por aqui e vem para cá. Então, quando ela passa nesse sentido, né, o motor vai girar no outro sentido. Então, basicamente, uma ponte H, ela vai inverter o sentido da corrente, tá? Então, voltando lá para o nosso datasheet, né? Então, ele tem aqui, basicamente, a chave, né? N1, IN1, IN2, IN3 e IN4, né? Ele está mostrando aqui, basicamente, isso, né? E se a gente olhar aqui, ó, basicamente tem lá o input, né? Lá, input 1, input 2, input 3 e input 4, tá? E esses inputs aqui, basicamente, é que vão me dar a direção do output, né? O output 1, output 2, output 3 e output 4. Então, é basicamente nessa relação aqui, tem aqui os 4 terras, né? Que a gente vai ligar lá. Então, aqui, ó, se a gente for, então, para o CI, como que a gente vai ligar ele aqui? Vamos lá para o... Acho que eu já fiz aqui, ponte H. Cadê ponte H? Aqui, ó, ponte H. Editar. Depois eu vou passar para vocês todo esse link aqui desse simulador, tá?
Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou utilizar a ponte H, né? E, basicamente, eu vou utilizar, então, ó, se eu olhar aqui, ó, ele tem lá ativar 1 e 2, que é o enable, né? Então, entrada 1, né? E aqui a entrada 2, tá vendo? Ó? Entrada 1 e entrada 2. E para cada uma dessas entradas, eu tenho aqui, ó, a saída 1, né? E tem aqui a saída 2, tá? Então, aqui o que acontece? Se eu ativar, né, essa entrada aqui, o que vai acontecer? Esta saída aqui vai ser ativada. Se eu ativar essa outra aqui, a saída 2 vai ser ativada, né? Então, o que vai significar isso? Né? Professor, eu não entendi direito. O senhor poderia explicar de novo, fazendo favor? Sim. Então, aqui, ó, o que eu tenho, basicamente aqui? Eu tenho 4, vamos falar assim, 4 opções. Na verdade, eu posso ligar 2 motores aqui, tá? Esta primeira, né, vamos falar assim, esta primeira saída aqui, ó, e entrada 1 e saída 1, tá? Então, se eu coloco um sinal alto aqui, o que vai acontecer com essa saída 1? Ela vai alto aqui. Se eu colocar 0 aqui, ela vai 0 para cá, tá? E aqui, ó, mesma coisa. Eu tenho aqui a entrada 2 e aqui, efetivamente, a saída 2. Vamos pegar aqui, basicamente, essa entrada 1 e a entrada 2 aqui, tá? O que vai significar isso na ponte H? Né? Se eu pegar uma ponte H, vamos voltar lá para a apresentação. A ponte H aqui, ó, para não ter problema, lembram que eu tenho aqui 3 chavinhas aqui? Então, entendam só o seguinte, quando eu acionar lá a entrada 1, por exemplo, vai ser a mesma coisa de eu acionar ao mesmo tempo aqui, ó, a chave 1 e a chave 4, aqui no caso, que a gente nomeou aqui, essa sendo 1, essa 2, essa 3, essa 4, tá bom? Quando eu coloco lá a entrada 1, é a mesma coisa de eu fechar o circuito dessas duas aqui ao mesmo tempo. Por que eles fazem isso? É tipo uma proteção. Porque o que acontece? Se você eventualmente erra e liga, por exemplo, essa e essa aqui, dá um curto, né? E queima coisa aqui, né? Queima o motor, queima alguma coisa, né? Então, para não acontecer este erro, o que eles fazem, né? Ele pega, né, e liga, né, uma chave específica, que é aquela entrada 1, nessas duas aqui ao mesmo tempo, tá? E, no outro caso, a entrada 2, por exemplo, seria essa daqui, ó. Ela liga essas outras duas chavinhas aqui. Entendeu, Wagner? Entendi, professor. Obrigado. Então, é uma proteção. Então, lá dentro daquele circuito lá, só um minutinho, Flávio. Eu tenho o quê? Uma ponte H de um lado e uma outra ponte H do outro. Então, a gente só vai usar uma ponte H. Fale, Flávio. E ela sempre tem que estar na diagonal aí, pelo jeito? Para pegar entrada e saída, para atingir os dois lados, é isso? Isso. É assim, a construção, né, da ponte H internamente, ela é feita dessa forma, né? Sempre não é bem paralelo, né? Seria... não é, porque o que acontece, ó, é para ligar, né, isso aqui e esse outro aqui, ó. Né? É isso que eu quis dizer. Depois eu verifiquei isso. Porque senão só fica um lado alimentado. Isso, ó. Então eu tenho, por exemplo, eu vou pegar aqui a caneta, ó, desenhar aqui, ó. Então a corrente, né, ela vai então passar, se eu fecho isso daqui, ó, a corrente vai passar, vai vir aqui, vai vir para cá, motor, vir para cá, isso. E vem para cá. Então esse seria o sentido. E aqui é o outro. Se fosse paralelo, não vem a parte de baixo, né? Não pega a parte de baixo. Exatamente.
E aqui, ó, ele passa aqui, passa pelo motor, vem para cá e vem para cá. Sim. Certo? Então, essa ponte H aqui, ela está de um lado daquele circuito e tem uma outra ponte H que a gente não vai utilizar, que está do outro lado, que é a saída 3 e 4, ou entrada 3 e 4, tá? Então, a gente só vai usar um lado lá. Então, aqui a gente está usando um lado apenas. Então, vamos lá para o simulador. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Então, ó, a entrada 1 eu estou ligando no pino 3, tá? E a entrada 2 eu estou ligando no pino 4, ok? E aqui, ó, o ativar, né, vamos falar assim, o enable aqui da ponte H como um todo, eu estou ligando na porta 2, tá? E aí o motor, né, eu vou ligar basicamente dessa forma, ó. Um dos polos dele, né, eu vou ligar na saída, né, na saída 1. Saída 1. E o outro polo eu vou ligar na saída 2. Ok? Muito bem. E aqui, ó, vai ser a alimentação, ó, a potência, né, para a ponte H. E aqui o terra, eu tenho que colocar nos dois terras aqui, tá? E aqui do outro lado a mesma coisa, eu coloco nos dois terras e a alimentação de potência aqui, tá? Então alimentei, né, com a potência aqui, que está vindo da onde? Está vindo aqui do Arduino, né? Então é um motorzinho tranquilinho, belezinha, né? Então ele roda aqui com apenas 5 volts. E eu coloco aqui o terra. E aqui, só para facilitar, né, eu ligo, né, os dois aqui simultaneamente, aqui, né? Ou seja, eu faço com que a corrente passe aqui, venha para cá, e eu tenho a alimentação desses dois lados aqui. Assim eu tenho uma facilidade melhor para colocar os fiozinhos aqui na minha placa de teste, tá bom? Entenderam aqui a ligação? Sim. Muito bem. Tem que ver na prática, né? Então Só agora... deu uma na cabeça, mas tá bom. Vamos agora ver o código, né? O que a gente está fazendo aqui no código. Então, olha lá. O motor, né? No caso aqui é uma direção 1 e a direção 2, né? Ó, 3 e 4. Como a gente falou aqui, ó, 3 e 4, tá? E o enable, né? Ou seja, aquele que vai falar assim, habilita ou desabilita a ponte H, vai ser no pino 2, tá? Então, essa é a primeira parte, só para a gente entender aqui, né? Aqui, ó, eu vou, então, apenas fazer a definição do quê? Que todos os pinos vão ser de saída, tá? O pino 3, 4 e 2 vão ser de saída, tá? E aí eu montei, então, ao invés de colocar tudo isso lá no setup, né? Eu fiz isso aqui, ó, eu criei funçõezinhas. Então, essa é uma boa prática para vocês, né, irem modularizando o código de vocês, tá? Então, aqui eu estou modularizando, né, o código para que eu venha a utilizar apenas, né, um conjunto de códigos por vez. Então, fica muito mais fácil de trabalhar. Então, eu montei aqui, ó, um código, né, ou seja, uma função que vai inicializar o motor, o controle dos motores. Muito bem. Depois, eu coloquei uma função que vai desligar o motor, tá? Como que eu desligo o motor? Eu desabilito, né, o pino de enable aqui. Simplesmente isso. Então, o que eu faço? Olha lá. Digital write no pino de enable, que a gente viu lá que é o 2, eu coloco, né, ele para baixo, low, né, ou seja, coloco o 0 lá. E eu posso o quê? Aí acionar o motor. Como que eu aciono o motor? Primeira coisa, eu tenho que habilitar a ponte H. Então eu faço o que, olha lá. Então eu vou
aqui uma função, ó, que vai fazer com que o motor funcione para a esquerda. E uma outra função que ele funcione para a direita. Então, o que eu faço? Ó? Eu faço um enable, aqui, ó, da ponte H, ok? E aí eu faço aqui, ó, o motor 1 vai para low e o motor 2 vai para high. E se eu quero que ele vá right, o que eu faço? Eu inverto, né? Eu faço aqui, ó, o motor 1 vai para high e o motor 2 vai para low, tá? Então, eu estou trabalhando com essa entrada 1 e essa entrada 2. E aí, uma vez eu coloco aqui e aqui baixo, e outra vez aqui baixo e aqui alto. Tá? Basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Muito bem. Aí, no setup, eu inicializo, rodo essa função aqui de inicialização do motor, e lá no looping, olha só o que eu faço. Eu primeiro coloco o motor desligado, né? Desligo o motor, espero 2 segundos, ligo o motor para a esquerda, espero 2 segundos com ele funcionando para a esquerda, e aí eu funciono ele para a direita, 2 segundos, e volto para cima aqui, desligo, e aí ele vai alternando. Vai para a direita, vai para a esquerda e fica parado 2 segundos. Vai para a direita, vai para a esquerda e 2 segundos. Vocês entenderam esse código aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida no código? Esse aí ficou um pouco confuso, mas deu para entender, professor. Mas o que confundiu? Eu tenho que entender o que ficou confuso para vocês. Para mim foi na questão do girar, assim, sabe? De girar? Então, lembra aqui, ó, deixa eu tirar o código. Lembra que esse motor aqui, ó, ele vai receber ou a corrente para esse lado, e aí ele gira para lá, né, porque a diferença de potencial, né, tá vindo alto aqui, baixo aqui, ele vai girar para lá, ó. Certo? Para vir a corrente aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o sinal alto aqui, que é a saída 1, e colocar sinal baixo aqui, que é a saída 0. Lembra que o motor ele vai funcionar de acordo com a diferença de potencial? Se eu colocar um aqui e colocar um aqui, o que vai acontecer? Vai entrar um dos dois lados aqui. Eu nem sei o que pode acontecer, mas o motor não vai girar, porque não tem diferença de potencial entre um polo e outro, tá? Se der 2 positivos lá, professor, ele desliga a placa. Ele desliga a placa, ou seja, ele tem uma segurança lá. Entra em curto, né? E ele não vai funcionar, né? Basicamente. Eu já fiz esse erro aí. Já fez esse erro? Então, o que acontece? Ele vai, primeiro, ele queima, né? Ou ele não funciona, porque não existe diferença de potencial. Mesma coisa se eu colocar 0 e 0 aqui, ó, entra 0 aqui e 0 aqui, não tem diferença de potencial, ele não gira, certo? Então, eu tenho que ter uma diferença de potencial. Então, eu coloco 1 aqui e 0 aqui, e ele gira para um lado. 1 aqui e 0 aqui, ele gira para o outro. Thaís? Agora entendi, professor. Tem que haver diferença de potencial. E é dessa diferença de potencial que eu indico o sentido que ele vai girar. Exatamente. E aí, a gente vai ver depois, né? A gente pode, com a knowledge right, né? Que é aquela ideia do PWM, colocar uma potência variável aqui, né? Aqui a gente só está colocando ou 1 ou 0, mas eu posso, igualzinho o LED lá, eu posso variar aqui também, e aí o motor ele vai girar em velocidades diferentes aqui também. Mas não é o caso agora, só estou falando para a gente entender que pode acontecer isso também, tá bom? Então vamos ver se ele gira aqui, né? Vamos rodar. Olha lá. Está girando para um lado, girou para o outro e parou. Girou para um lado, girou para o outro e parou. Tá? Então, está funcionando o que nós fizemos aqui. Está girando para a direita, depois para a esquerda e parando.
certo? Certo, senhor. Muito bem. Nenhuma dúvida aqui? Tranquilinho? Então, ó, esses aqui são os códigos. Eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se eu passo aqui. Eu vou passar aqui no chat, tá? Para vocês. Tem que voltar aqui. Então, do LED, LGB. Eu queria ver se vocês conseguem acessar. Copiar. Vejam se vocês conseguem acessar por esse código aqui, ó. Esse do LED. Depois a gente viu o quê? O transistor, né? E depois a gente viu o motor, ponte H. Aqui tá dando não. Não tá dando erro. Tá dando erro? Isso. Aqui tá falando que a página foi perdida. Verdade. Todas elas? Todas. Eu acho, professor, que o senhor tem que colocar como se fosse compartilhar, entendeu? Ali na engrenagem ali, ó. Aí eu acho que dá. Ah, tá privado. Verdade, público. Eita, Isa, hein? Então, você vê algumas coisas, nós sabemos, senhor. Vamos ver aqui, ó. Então, ponte H, engrenaginha, privado, público. Pronto. O NPN, engrenaginha, público. E o LED, engrenaginha, público. Veja se vocês conseguem acessar agora. Não. Tem que mandar o link de novo, que aí manda o link público. Ah, então vamos de novo. Copiar. Deixa eu ver se está público. Ah, ele não está fazendo. Público. Ele não está ficando público. Tem um salvar, não, senhor? Aí eu acho que eu tenho que editar. Vamos ver. Eide Maria. Onde que eu defino aqui se ele é público ou não? Aqui não tem engrenagem mais. Ou baixa Vê ele. naquele exportar ali, professor. Hã? Tem um exportar ali em cima, vê se não é aquele ali. Não é. Aquele Não lá é? eu já tentei, né? Não é. Esse aqui ele vai exportar lá para um padrão BRD para você montar o circuito. Você pode baixar Ali, ele. ó, compartilhar ali, ó. Vê se eu compartilhar do ladinho, vai. Então, ó, instantâneo, convidar pessoas, tá vendo? Vê se o que deu. Vamos ver uma coisa. Aqui agora Professor, eu vou ter que salvei. dar uma saidinha aí, tá? Oh, tá bom. Vou dar uma saidinha, vou. Você marca a presença pra mim, hein? Sim, senhor. Valeu, até amanhã, então. Até amanhã. Ô, professor, será que essa sua licença não tá deixando ali, aquela licença embaixo ali, ó? Às vezes não deixa, né? Não sei. Público normal, atribuição comercial. Domínio público. Deixa eu... Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Tava escondido isso aqui, por isso que nunca ia salvar. É, então. Agora Nem eu vi acho isso que aqui. eu tive que reduzir aqui o tamanho, aí deu. Engrenagem.
público, salvar. E agora o outro motor. A gente vai aprendendo, né? Tá vendo? Então, juntos. Tá aparecendo aqui já. Agora deu? Deu. Beleza. Deixa eu também mandar o do LED aqui. Público, salvar. E aí eu mando o link. Clica aqui, copia o link, Ctrl C e agora vai lá. Beleza, os 4 circuitinhos que a gente viu hoje, então. Beleza! Então, para a gente finalizar, né, o conteúdo de hoje, a gente vai começar hoje e nós vamos ver um pouquinho depois, tá? Que é a expansão das saídas digitais. Então, o que acontece, né? Se a gente olhar aqui, ó, o Arduino, né, e principalmente o Arduino Uno, né, o que acontece aqui, ó? A gente só tem 14 saídas digitais. Dependendo do que a gente for fazer, o que vai acontecer? Elas são insuficientes, ou podem ser, dependendo do projeto que vocês venham a fazer. Quantidade de sensores, quantidade de atuadores que vocês vão ligar, pode ser insuficiente, né? A gente vai ver na próxima aula um display de 7 segmentos. A gente precisa pelo menos 7 fiozinhos, né? No mínimo, né? 7 fiozinhos que a gente vai sair daqui e vai ir lá para o LED. Às vezes, se o display de 7 segmentos tem o ponto, vai 8 fiozinhos para lá. Então, imagina só, se ligar 2, já deu 16, né? Aí não comporta aqui no Arduino, né? Se a gente for ligar direto, né? Basicamente, né? Sem nenhum outro recurso. Então, a gente teria, né, que basicamente fazer o quê? Uma expansão, né, das saídas digitais. Né? Como que a gente faz isso? Né? E o porquê que nós fazemos isso? Né? Então, se a gente olhar um microcontrolador, existem vários fatores, né, da sua precificação ser maior ou menor. Uma delas é ter uma quantidade de saídas maior. Você pega, por exemplo, o Arduino Mega, né, ele tem muito mais saídas, né, do que o Arduino Uno. Tem um processador maior, tem uma quantidade de memória maior e tudo mais. Ou seja, as saídas, né, a quantidade de saídas dele é também um fator de elevação do seu custo. Né? Por isso que o Arduino Mega custa mais do que o Arduino Uno. Né? Então é uma quantidade de saídas maior. Né? Então existem outras coisas, lógico, mas a quantidade de saídas é um dos fatores que fazem isso. Então imagina só, né? Se um microcontrolador não possui saída suficiente, né, nós podemos utilizar circuitos para a expansão de saídas. E como que a gente faz isso? Né? Existem várias formas. A primeira delas é conversores de serial para paralelo. O que é isso? Então você vai mandar a informação serializada e aí vai ter então um CI, um circuito, uma placa que vai fazer a conversão dessas entradas em serial para paralelo, e aí ele manda em paralelo para um acionador, ou para acionar alguma coisa, ou o contrário, né? Ele está lendo em paralelo e serializa para entrar. Então, o que vai acontecer? Né? Você vai gastar menos saídas ou menos entradas, no caso que a gente só está falando de saída, então menos saídas para mandar esse sinal. Eu posso então também ter expansores de I/O, eu posso ter também a multiplexação temporal e a multiplexação de frequências. Né? O que é isso? Vocês se lembram lá dos multiplexadores que vocês viram, sei lá, no segundo ou terceiro semestre, pessoal? Vocês lembram como funciona o multiplexador? Professor, eu lembro dessa palavra, mas não lembro a funcionalidade. É mais ou menos assim, ó. Você tem aqui, por exemplo, ó, uma entrada apenas, certo? E aí, aqui,
você tem um rotor, uma chavezinha, sei lá, eu estou falando aqui só para exemplificar, tá? Um rotorzinho que vai fazendo o quê? Ó? Você tem aqui várias saídas, tá? Nossa. E ele, ó, dependendo do que você falar aqui, ele vem para cá, ou 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 ele vem para cá. Tipo Lembra um reloginho. disso? É, tipo um reloginho. Então ele vai escolher aqui qual é a saída que ele vai fazer essa ligação aqui. Esse aqui é um multiplexador, por exemplo, temporal, né? Ou por terminais, né? Tá? Então, em determinado ΔT aqui, ó, este pino de entrada aqui está ligado em algum pino de saída. Certo? Falei alguma coisa errada? Qual a diferença do por tempo e por pino? Por tempo e por pino, como assim? O senhor falou que tem dois tipos, né? Ah, não, de frequência e temporal. Ah, entendi. Tá? Então, aqui você está vendo aqui o temporal. Então, em um determinado ΔT, você tem, então, um desses pinos aqui sendo acionados, certo? Muito bem. Qual que é agora a diferença de multiplexação por frequência? Imagina só, você tem aqui, ó, uma determinada frequência aqui, ó, que você vai passar aqui sinais, né, de uma frequência até outra aqui, tá? Então você tem aqui uma variação aqui, certo? Vou imaginar que o seu sinal possa ser, então, transmitido, né, não utilizando toda essa frequência, sim parte dessa frequência. Então, você vai fazer o seguinte, ó, da frequência tal à frequência tal, você vai passar uma informação. Da frequência tal à frequência tal, você vai passar uma outra informação. E assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer? Você tem aqui uma divisão da frequência, né? Então, se você passar uma informação aqui dentro, ó, ele vai, por exemplo, pegar essa rota aqui. Se você passar essa frequência aqui, ele vai pegar e vai mandar para essa rota. Se você passar nessa frequência aqui, você vai pegar e vai passar nessa rota aqui. Entendeu, Wagner? Sim. Então, essa é a diferença de multiplexação, né? Temporal ou por frequência. Dependendo da frequência, você vai acionar, né? Você vai ter um circuito aqui que vai fazer essa divisão aqui e vai mandar, por exemplo, isso daqui para cá. O que vem aqui dentro para cá, o que vem aqui dentro para cá. Legal, José Igor. Michel também já saiu, beleza. Tudo bem até aqui? E aí, o que vai acontecer? Tranquilinho, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Quando você faz, né, a inclusão de um desses processos aqui, você vai inserir ou um custo maior do sistema, ou um atraso na resposta, ou um aumento da complexidade. É inerente acontecer isso, tá? Ou um, ou outro, ou vários, tá? Então, mas, efetivamente, né, você consegue, né, fazer a utilização daquele microprocessador com uma quantidade de portas menor, tá? Então, por exemplo, tá? O 74HC595, ele vai fazer uma expansão das saídas, né? Utilizando, então, menos pinos de entrada. Na verdade, né, eu vou poder, então, fazer uma multiplexação aqui, né, com 8 dígitos. O que significa isso? Vai entrar aqui, ó, eu vou ter que utilizar, basicamente, 3 pinos. 3 pinos. E eu vou poder gerar 8 saídas aqui, tá? Então, com 3 pinos, que vai ser um para dados,
outro para o clock e outro de enable, né? Eu vou, então, poder gerar 8, né? Vamos falar assim, dados em paralelo. Tá? Basicamente, é isso que vai fazer esse expansor de saídas aqui, 74HC595, tá? Então, a gente utilizou esse aqui porque ele tem lá no simulador, né? Então, se a gente quisesse acionar aqui, ó, 8 LEDs, né, de forma independente, né, nós poderíamos, então, utilizar este expansor, utilizando apenas 3 fiozinhos aqui, ó. Olha só, eu estou usando só 3 saídas, né, do Arduino Uno e controlando aqui, ó, 8 LEDs, né, simultaneamente, tá? Então, dentro de um determinado período, né, dentro de um ΔT aqui, ó, eu vou poder ter uma combinação, né, destes LEDzinhos aqui. Então, em um determinado ΔT, eu vou poder acionar esse, depois acionar esse com esse, depois acionar esse, e assim por diante, tá? Então, basicamente, eu estou fazendo. Falou, Wagner, acho que ele já foi. Basicamente, nós vamos utilizar isso aqui. Então, como que isso aqui funciona, né? Basicamente, essa aqui é uma imagenzinha que eu consegui, né? Ele funciona dessa forma, ó. Eu carrego, né, os dados aqui, um dado em cada sinal de clock, e ele vai carregando aqui, ó. Carrega. Quando ele carregou todos os 8 aqui, eu dou um sinal, né, de enable aqui. Então, esse aqui é o enable, né? Vamos falar assim, o enable aqui, ó, que ele manda os dados em paralelo, tá? Aqui, então, eu estou carregando, carrego, né? E aqui, quando vem esse sinal de enable, ele pega todos os bits que estão aqui e manda, né, para lá. É também chamado de sinal de latch, né? Ele, então, manda o código em paralelo para cá, tá? Então, é basicamente isso. A gente vai utilizar este expansor aqui para, né, basicamente, vamos fazer utilizar, né, por exemplo, esses LEDzinhos aqui para mandar um sinal binário aqui. Então, vai acionar aqui, basicamente, os LEDs que tem 1 e os demais que tem 0, eles vão ficar apagados. Então, é uma codificação, por exemplo, binária aqui, né, que a gente poderia trabalhar com esse circuito aqui, tá? E como que nós fazemos isso, né? Nós temos que programar, então, o Arduino aqui para mandar o sinal daquela forma lá, né? Ou seja, ir carregando, né, os bitzinhos para depois efetivamente mandar todos de uma vez, tá? E aí essa forma de programação não dá tempo de fazer hoje, a gente vai fazer no início da aula que vem amanhã, de madrugada, e em seguida a gente vai utilizar então essas informações para controlar um display de 7 segmentos, tá joia? Basicamente isso que era a aula de hoje. Dúvidas por enquanto aqui? Vocês entenderam a ideia aqui, basicamente desse expansor aqui, como ele funciona? Entendi. Eu entendi sim, professor. Joia. Então aí amanhã a gente vai ver, né, um pouquinho mais, aí a gente vai entrar na codificação, né, o que a gente precisa fazer para essa, por exemplo, esse código aqui funcionar, né? Então tá aqui o código, ó. Daí a gente vê isso aqui amanhã.